Você envelheceu e ficou feia, Clara. Olha pra você, velha, cheia de pelanca, cheia de rugas, com a cara toda enginhada, parece uma uva passas. Nenhum homem rico jamais vai querer ficar com você. Você tá toda acabada, Clara, se enxerga. Além de feia, ainda é pobre. A frase de Renato Amaral atravessou o salão iluminado da fazenda Santa Gertrudes como uma faca jogada em público. Ele estava de pé, perto da mesa dos doces, segurando uma taça de espumante com o sorriso torto de quem sabia exatamente onde queria ferir. Olha para você, continuou ele, alto o bastante para todos ouvirem. Com essa roupa simples, essa cara cansada e essa vida de roça, devia agradecer se algum peão viúvo ainda te olhasse 2 vezes. A música parou por poucos segundos. Até a sanfona pareceu perder o fôlego. Clara Antunes, de 28 anos, permaneceu imóvel ao lado da mesa que ela mesma tinha montado. As mãos ainda estavam marcadas de farinha e açúcar. O vestido azul simples grudava no corpo pelo calor da cozinha. Ela havia passado 2 dias preparando 500 brigadeiros de colher, 300 docinhos de leite ninho, bolos pequenos, broas, queijos e quitandas mineiras para o aniversário do coronel Arthur Amaral, o homem mais poderoso de Santa Vitória, Minas Gerais. O combinado era 3.800 reais, dinheiro suficiente para pagar 2 meses dos remédios de Dona Zulmira, sua mãe. Mas Renato não a chamou ao salão para pagar. Chamou para humilhar. Algumas mulheres desviaram o rosto, outras fingiram mexer no celular. O gerente do banco, Valdemar, olhou para baixo. Vereadores, fazendeiros e comerciantes da cidade assistiram em silêncio, como se a covardia fosse apenas mais um costume de gente rica. Clara respirou fundo. Renato, eu só quero o pagamento. Ele riu. Pagamento? Você devia me pagar por eu ter deixado esses docinhos ficarem na mesa da minha família. Some daqui antes que eu mande os seguranças te tirarem. No fundo do salão, perto da varanda, um homem de terno escuro observava tudo em silêncio. Não era um convidado qualquer. Era Henrique Valença, dono do grupo Valença Alimentos, uma empresa que comprava leite e queijos de pequenos produtores em 3 estados. E era também o noivo de Clara. Pouca gente sabia, não porque Clara tivesse vergonha dele, mas porque ela nunca quis que sua dignidade parecesse emprestada pelo sobrenome de um homem rico. Henrique deu um passo à frente, mas Clara ergueu discretamente a mão. Não precisava que ele falasse por ela. Não ali. Não daquele jeito. Perto da porta da cozinha, outro homem também assistia à cena. Seu Elias, antigo vaqueiro da fazenda Santa Gertrudes, segurava uma pasta velha de couro contra o peito. O rosto dele estava pálido. A boca tremia como se uma verdade antiga tentasse sair, mas o medo de muitos anos ainda segurasse sua língua. Sentado na cadeira principal, o coronel Arthur Amaral não disse nada. Apenas apertou os olhos ao ver Clara. Para todos, ela era só uma doceira pobre. Para ele, era o nome Antunes voltando a incomodar, depois de 2 décadas de silêncio. Clara pegou a bandeja vazia que estava sobre a mesa. Não chorou, não gritou. Apenas olhou para Renato com uma calma que o irritou mais do que qualquer resposta. Um dia você vai entender que humilhar alguém não faz você crescer. Só mostra o tamanho real da sua miséria. Renato abriu um sorriso debochado, mas não respondeu. Clara saiu sozinha pela estrada de terra. Atrás dela, os fogos da festa estouravam no céu como risadas. Cada passo levantava poeira fina em volta dos seus sapatos gastos. Quando passou pela porteira com o nome Fazenda Santa Gertrudes, pintado em letras douradas, sentiu que estava deixando para trás a última ilusão de que gente poderosa um dia se envergonharia sozinha. Mas a humilhação não era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema estava 4 quilômetros adiante. Numa casa pequena de paredes descascadas, onde Dona Zulmira respirava com dificuldade,
e uma carta de cobrança esperava sobre a mesa. O sítio Boa Esperança, único pedaço de terra deixado por Cícero Antunes, pai de Clara, estava prestes a ir a leilão por uma dívida que ela jurava nunca ter feito. Clara chegou em casa quase meia-noite. Tirou os sapatos antes de entrar para não acordar a mãe. Mas Dona Zulmira já estava sentada na cama, com o chale nos ombros e os olhos fundos. Eles pagaram, minha filha? Clara parou na porta. Não, mãe. Dona Zulmira fechou os olhos devagar. Não reclamou. Não amaldiçoou ninguém. Apenas levou a mão ao peito, procurando ar. Clara se ajoelhou diante dela e segurou seus dedos frios. Eu dou um jeito. Ela dizia aquilo desde menina. Disse quando o pai morreu cedo demais, esmagado não por uma tragédia qualquer, mas pelo peso de trabalhar em terra que um dia tinha sido sua. Disse quando a mãe adoeceu dos pulmões e precisou parar de lavar roupa para fora. Disse quando largou a escola aos 13 anos para vender queijo, pão de queijo e doce de leite na feira. E disse também quando Renato apareceu anos antes com camisa limpa, carro importado e promessa de casamento, olhando para ela como se estivesse oferecendo uma escada para fora da pobreza. Só que Renato nunca quis tirá-la da pobreza. Quis que ela se ajoelhasse de gratidão por ter sido escolhida. Clara aprendeu tarde, mas aprendeu. Na manhã seguinte, ela foi ao banco de Santa Vitória com a carta de cobrança dobrada dentro da bolsa. A dívida, segundo o documento, era de 86.400 reais, referente a um empréstimo rural antigo feito no nome de Cícero Antunes. Clara sabia que seu pai nunca tinha feito aquele empréstimo. Cícero mal assinava o próprio nome sem tremer. Valdemar, o gerente do banco, a recebeu sem mandar sentar. Dona Clara, isso é coisa antiga. Melhor a senhora procurar um acordo. Um acordo com quem? Valdemar pigarreou. Com a fazenda Santa Gertrudes. A dívida foi comprada pelo grupo dos Amaral. O chão pareceu desaparecer sob os pés dela. Eles compraram a dívida da minha família? É procedimento legal. Legal para quem, seu Valdemar? Ele olhou para a porta e baixou a voz. Moça, vou falar como amigo. Não se meta com Arthur Amaral. A senhora tem mãe doente. Tem uma casa simples. Às vezes é melhor perder um pedaço de chão do que perder a paz. Clara saiu do banco com as pernas duras. No cartório, disseram que os documentos estavam em análise. Na prefeitura, o secretário rural apertou sua mão com pena e encerrou a conversa em menos de 5 minutos. Na delegacia, o escrivão perguntou se ela tinha prova de fraude. Quando Clara respondeu que precisava dos papéis para provar, ele suspirou. Então a senhora não tem nada. Em todos os lugares, a mensagem era a mesma. Não se meta com os poderosos. Na porta do cartório, Clara viu novamente seu Elias do outro lado da rua. Ele segurava a mesma pasta de couro. Quando os olhos dos dois se cruzaram, o velho abaixou a cabeça e entrou depressa numa venda. Clara ia atrás dele, mas uma mulher bem vestida saiu do cartório segurando uma pasta azul. Tinha calça social clara, camisa branca e um olhar atento demais para ser curiosidade comum. A mulher observou Clara por alguns segundos. Não sorriu. Não perguntou nada. Apenas anotou alguma coisa num caderno. Mais tarde, Clara a viu novamente no posto de saúde, conversando baixo com a enfermeira que atendia Dona Zulmira. Depois, viu a mesma mulher na feira, perto da barraca de queijos. E no fim da tarde, diante da igreja, olhando papéis antigos sentada num banco de madeira. Clara não sabia o nome dela, mas sentia que aquela mulher não estava em Santa Vitória por acaso. Enquanto isso, na fazenda Santa Gertrudes, Renato contava a humilhação da noite anterior como se fosse uma piada. Ela ainda achava que eu ia pagar aqueles doces secos, disse ele, jogado numa cadeira da varanda. O coronel Arthur não riu. O velho fazendeiro de 68 anos tinha um rosto duro, cortado por rugas que pareciam feitas de desconfiança.
Observava os pastos verdes, os currais novos, os silos altos, tudo construído sobre décadas de mando. Mas o nome Antunes ainda incomodava como espinho escondido na bota. Você fala demais, Renato. Ah, pai, aquela mulher não é ninguém. Arthur virou o rosto devagar. É exatamente por pensar assim que homem burro perde o que homem esperto construiu. Renato engoliu a resposta. Nunca entendia quando o pai falava de Clara, como se ela fosse mais que uma doceira pobre. Mas Arthur sabia. Sabia que o sítio Boa Esperança não era um pedaço qualquer de terra. Ali passava a nascente mais limpa da região. A mesma nascente que abastecia parte da fazenda Santa Gertrudes. Sabia que Cícero Antunes tinha sido o verdadeiro dono da área antes de uma escritura manchada aparecer no cartório 24 anos antes. Sabia que havia uma fotografia antiga, uma governanta viva, um vaqueiro com medo e uma assinatura que jamais deveria ter existido. E sabia que seu Elias ainda respirava. Naquela noite, Henrique foi até a casa de Clara. Não entrou como salvador. Ficou na varanda, debaixo da luz fraca, segurando o chapéu nas mãos. Eu ouvi tudo ontem, disse ele. Clara olhou para a estrada. Eu sei. Eu queria ter falado. E por que não falou? Porque você pediu com a mão para eu não falar. Clara respirou fundo. Eu não quero que Santa Vitória pense que eu só fui respeitada porque um homem rico apareceu. Henrique assentiu. Eu sei. E é por isso que não vim te defender. Vim te contar uma coisa. Ela olhou para ele. Antes da festa, eu já estava investigando a fazenda Santa Gertrudes. Clara franziu a testa. Por quê? Pequenos produtores que vendem para minha empresa começaram a aparecer com contratos estranhos, dívidas compradas, ameaças de leilão. Todos, de algum jeito, terminavam pressionados pelos Amaral. Eu pedi uma auditoria e chamei uma advogada de direito fundiário. Clara lembrou da mulher de camisa branca. A doutora Lúcia, Henrique confirmou. Ela chegou ontem. Eu não sabia que o seu caso estava no meio até ver seu nome num documento antigo. Clara ficou em silêncio. Henrique continuou. Eu posso ajudar, Clara, mas só se você quiser. A decisão é sua. A voz é sua. O nome é seu. Pela primeira vez desde a humilhação, Clara sentiu que alguém oferecia ajuda sem tentar comprar sua fraqueza. Então me ajuda a encontrar a verdade, ela disse. Mas não fala por mim. Henrique respondeu sem hesitar. Nunca. Naquela mesma madrugada, a chuva veio grossa, batendo no telhado de zinco como pedra. Clara estava na cozinha, conferindo as moedas guardadas numa lata de leite em pó, quando 3 pancadas secas bateram na porta. Toque, toque, toque. Dona Zulmira, no quarto, prendeu a respiração. Não abre, Clara. Mas Clara já estava de pé. Quando abriu, encontrou seu Elias encharcado, com o chapéu pingando água, a barba colada ao rosto e os olhos vermelhos de uma decisão tomada tarde demais. Eu devia ter vindo antes, ele disse. Clara olhou para a pasta de couro. O que tem aí? Seu Elias entrou sem esperar convite. Colocou a pasta sobre a mesa como quem depositava um morto. Desamarrou o barbante com dedos trêmulos. De dentro saíram documentos amarelados, uma fotografia antiga, uma escritura manchada de barro seco e um envelope com o nome de Cícero Antunes escrito à mão. Dona Zulmira apareceu na porta do quarto apoiada na parede. Ao ver a fotografia, levou a mão à boca. Na imagem, Cícero estava mais jovem, com Clara ainda bebê no colo, diante de uma porteira branca. Ao lado dele, aparecia Arthur Amaral, sorrindo como compadre, com uma mão no ombro de Cícero. Atrás dos dois, quase escondida, estava Dona Lourdes, antiga governanta da fazenda. No canto da foto, a placa dizia: Boa Esperança, propriedade da família Antunes. Clara pegou a escritura. Essa terra era do meu pai. Seu Elias assentiu, sem conseguir encarar Dona Zulmira.
Era. E nunca deixou de ser. O trovão estalou tão forte que a lamparina tremeu. Seu Elias contou tudo. 24 anos antes, Cícero tinha permitido que Arthur usasse a água da nascente para salvar parte do gado durante uma seca brava. Arthur prometeu sociedade, amizade, ajuda. Depois, quando descobriu que a nascente valia mais que qualquer pasto, armou um empréstimo falso no nome de Cícero. No dia em que a escritura foi registrada, Cícero estava doente, com a mão direita imobilizada, depois de um acidente no curral. A assinatura no documento não podia ser dele. Eu vi quando seu Arthur mandou fazer, disse Elias. Eu era vaqueiro dele. Tinha medo. Medo de perder trabalho. Medo de sumir na estrada. Medo de condenar minha família. Guardei cópia, porque achei que um dia ia ter coragem. Clara sentiu o estômago virar. Meu pai sabia? Dona Zulmira começou a chorar em silêncio. Sabia. A palavra saiu tão pequena que quase se perdeu na chuva. Clara se virou para a mãe. E por que a senhora nunca me contou? Dona Zulmira apertou o chale contra o peito. Porque seu pai tentou brigar. Foi ao cartório, foi à delegacia, foi atrás de advogado. Quanto mais ele mexia, mais ameaça chegava na nossa porta. Na noite antes de morrer, ele me fez prometer que eu protegeria você. Disse que terra nenhuma valia a vida da menina dele. Clara fechou os olhos. A humilhação da festa cresceu dentro dela com outro tamanho. Renato não tinha apenas chamado uma mulher pobre, de velha e feia. Ele tinha humilhado a filha do homem que a família dele roubou. E foi naquele momento que tudo mudou. Na manhã seguinte, Clara levou os documentos para a Praça Central. Doutora Lúcia Menezes estava sentada num banco diante da igreja, como se soubesse que ela viria. Clara Antunes, sou eu. A mulher se levantou. Meu nome é Lúcia Menezes. Sou advogada de direito fundiário. Henrique Valença me chamou para investigar contratos suspeitos envolvendo os Amaral. Ontem, no cartório, encontrei seu sobrenome em 3 registros antigos. Hoje de manhã, recebi cópias de documentos que confirmam o que eu suspeitava. Clara entregou a pasta de couro. Então veja isso. Lúcia examinou os papéis ali mesmo. Quanto mais lia, mais sério ficava seu rosto. Clara, isso não é só uma cobrança irregular. Isso pode ser fraude documental, falsificação de assinatura, grilagem de terra, coação de testemunha e uso de dívida rural para tomar propriedade. Dá para provar? Com perícia, testemunhas e os registros certos, sim. Clara olhou para a fazenda ao longe. Então eu quero a verdade no mesmo lugar onde eles me humilharam. Lúcia fechou a pasta azul. Então é lá que a verdade vai aparecer. 2 dias depois, a Fazenda Santa Gertrudes abriu novamente seus portões para uma reunião pública do Conselho Rural. Arthur Amaral pretendia anunciar a expansão de um projeto de irrigação que dependia exatamente da nascente do sítio Boa Esperança. Vereadores, fazendeiros, comerciantes, jornalistas locais e representantes do banco estavam presentes. Renato circulava pelo salão com a mesma arrogância de sempre, cumprimentando gente rica e fingindo não ver os empregados. Quando Clara entrou, o murmúrio correu como vento no capim seco. Ela usava o mesmo vestido azul da noite da humilhação, lavado e passado. Não por falta de roupa, mas por escolha. Queria que todos lembrassem. Queria que Renato visse que ela não precisou trocar de pele para ter coragem. Henrique entrou alguns passos atrás. Doutora Lúcia veio ao lado, com a pasta azul nas mãos. Seu Elias apareceu mais atrás, chapéu contra o peito, parecendo carregar 24 anos nos ombros. Renato foi o primeiro a rir. Você não aprende mesmo, Clara? Voltou para cobrar os docinhos? Clara parou no centro do salão. Voltei para cobrar o que sua família deve há 24 anos. O sorriso dele vacilou. Arthur se levantou devagar.
Cuidado com o que fala dentro da minha casa. Doutora Lúcia avançou. Na verdade, Coronel Arthur, é justamente sobre essa casa, essas terras e essa nascente que viemos falar. Ela se apresentou em voz alta, diante de todos, disse seu nome completo, sua área de atuação, e colocou sobre a mesa cópias autenticadas da escritura original, do registro adulterado, do falso empréstimo rural, da fotografia antiga do sítio Boa Esperança e do laudo preliminar que apontava inconsistências na assinatura de Cícero Antunes. O salão inteiro ficou em silêncio. Esses documentos indicam fraude na transferência da área da nascente, uso indevido de dívida rural e possível falsificação de assinatura, afirmou Lúcia. Também já existe pedido de bloqueio preventivo da área até decisão judicial. Arthur bateu a mão na mesa. Isso é mentira de pobre querendo arrancar dinheiro de quem trabalha. A frase saiu como chicote, mas acertou o próprio dono. Um jornalista levantou a câmera. Uma vereadora deu um passo para trás. Valdemar empalideceu. Lúcia não alterou a voz. Temos ainda 2 testemunhas. A porta lateral se abriu. Dona Lourdes entrou amparada por seu Elias. Já passava dos 70 anos. Tinha trabalhado 40 anos na fazenda Santa Gertrudes. Tinha visto meninos nascerem, enterros saírem, acordos serem feitos na sombra. E tinha se calado por medo tempo demais. Arthur apontou para ela. Lourdes, volte para a cozinha. A velha chorou. Não volto mais, seu Arthur. A sala prendeu o ar. Ela olhou para Clara. Eu vi tudo, minha filha. Vi quando mandaram seu pai assinar papel que ele nem conseguia segurar. Vi quando trouxeram outro homem para imitar o nome dele. Vi sua mãe ajoelhada naquela varanda, pedindo para deixarem vocês em paz. Eu me calei, mas nunca esqueci. Clara sentiu as pernas quase cederem. Henrique deu um passo instintivo, mas ela ergueu a mão de leve. Não precisava ser segurada. Precisava permanecer de pé. Renato olhou para o pai, confuso pela primeira vez. Pai, que história é essa? Arthur virou-se contra o próprio filho. Cala a boca, idiota. Você estragou tudo quando resolveu mexer com essa mulher na frente de convidados. A frase revelou mais do que qualquer confissão formal. Não era arrependimento. Era raiva por ter sido exposto. Renato perdeu a cor. Pela primeira vez, percebeu que sua crueldade não tinha sido apenas uma piada. Tinha sido a faísca que acendeu um paiol inteiro. Foi então que Henrique caminhou até o centro do salão. Renato o reconheceu tarde demais. Henrique Valença? Henrique parou ao lado de Clara, mas não falou por ela. Renato olhou de um para o outro. Você está com ela? Clara ergueu o rosto. Ele é meu noivo. O silêncio que veio depois teve mais força que qualquer grito. Renato abriu a boca, mas nada saiu. O mesmo homem que dissera que nenhum rico a quereria mais, encarava agora Henrique Valença, cujo grupo vinha auditando contratos usados pelos Amaral para pressionar pequenos produtores da região. Henrique falou baixo. Minha empresa comprou parte das dívidas comerciais da fazenda Santa Gertrudes, depois de descobrir que elas estavam sendo usadas para sufocar famílias. A partir de hoje, qualquer negociação passa por auditoria independente. E todo contrato suspeito será entregue ao Ministério Público. Arthur avançou 2 passos, vermelho de ódio. Você acha que pode entrar aqui e mandar no que é meu? Clara respondeu antes de Henrique. O que é seu vai ser decidido pela justiça. O que é meu, eu vim buscar. Dessa vez, ninguém riu. Naquela noite, Renato não dormiu. Pela primeira vez, a fazenda Santa Gertrudes pareceu grande demais e vazia demais. Ele caminhou pelos corredores escuros, passou pelo salão onde havia humilhado Clara e parou diante da mesa dos doces, agora desmontada. No depósito, encontrou a bandeja de metal que Clara segurava naquela noite. Estava jogada num canto, suja de poeira, amassada na borda.
Renato pegou a bandeja e ficou olhando para ela como se fosse um espelho. No dia seguinte, foi até o escritório do pai. Arthur estava com 2 advogados, falando ao telefone, dando ordens, ameaçando processar Clara, Lúcia, Henrique, Elias, Lourdes e qualquer um que ousasse repetir a palavra fraude. Renato esperou os advogados saírem. É verdade? Arthur nem levantou os olhos. O quê? O que fizeram com Cícero Antunes? Arthur fechou a pasta devagar. Verdade é aquilo que sobrevive no papel. Pai. Você quer uma lição? Então escute. Homem que manda não pede licença. Cícero era fraco. Zulmira era fraca. Clara seria fraca também se você não tivesse dado palco para ela. Renato sentiu algo quebrar por dentro. Então você roubou mesmo. Arthur levantou-se. Eu construí tudo que você tem. Em cima de quem? O velho aproximou o rosto do filho. Em cima de quem não teve força para impedir. Renato saiu sem responder. Nos dias seguintes, algo nele começou a mudar. Mas não de um jeito bonito. Primeiro veio a raiva. Depois, a vergonha. Depois, uma lembrança atrás da outra. Lembrou de Clara aos 20 anos, vendendo queijos na feira, rindo com farinha no rosto. Lembrou do dia em que ela terminou com ele, porque ele havia dito, como se fosse elogio, que depois do casamento ela não precisaria mais se misturar com aquele povo. Lembrou da cara dela quando percebeu que o amor dele vinha com coleira. E pela primeira vez, entendeu que não tinha perdido Clara porque era rico. Tinha perdido porque era pequeno. Os meses seguintes não foram fáceis. Justiça de verdade anda devagar, principalmente quando pisa em estrada de terra. Arthur tentou recorrer, chamou Clara de oportunista na rádio local, contratou advogado caro, tentou desacreditar Dona Lourdes, acusou Elias de roubo de documentos e pressionou Valdemar a apagar registros antigos. Mas dessa vez, Santa Vitória não estava olhando para baixo. Lúcia pediu perícia nas assinaturas. Henrique entregou à promotoria os contratos usados contra pequenos produtores. Dona Lourdes confirmou o nome do homem que imitara a assinatura de Cícero. Seu Elias indicou onde ficavam cópias antigas escondidas no arquivo da fazenda. E Renato, ainda em silêncio público, começou a separar documentos que encontrava no escritório do pai. Quando o laudo saiu, a falsificação ficou comprovada. O juiz suspendeu o leilão do sítio Boa Esperança, bloqueou a área da nascente, proibiu qualquer obra de irrigação da fazenda Santa Gertrudes e determinou busca nos arquivos ligados aos Amaral. O banco afastou Valdemar da gerência e abriu investigação interna. Meses depois, ele seria denunciado por participação na manutenção da cobrança fraudulenta. Arthur Amaral perdeu primeiro o direito de ser temido. Depois, perdeu os bens. E, por fim, perdeu a liberdade. A denúncia do Ministério Público reuniu falsificação, fraude documental, coação de testemunhas, apropriação indevida de área rural e uso de dívidas para pressionar pequenos produtores. Arthur tentou sustentar sua pose até o último minuto, mas a cidade inteira viu quando ele saiu do fórum sem chapéu, sem aliados e sem ninguém abrindo caminho para ele. Não foi uma queda barulhenta como as festas que ele dava. Foi pior. Foi uma queda em silêncio, diante das mesmas pessoas que antes o bajulavam. A fazenda Santa Gertrudes teve parte dos bens bloqueados para indenizar a família Antunes e outros produtores prejudicados. O projeto de irrigação foi cancelado. A nascente voltou oficialmente ao nome de Clara e Dona Zulmira. A escritura falsa foi anulada. O sítio Boa Esperança deixou de ser ameaça e voltou a ser casa. Clara recebeu uma indenização inicial pelos anos de uso indevido da nascente. Não se mudou para a cidade. Não comprou carro de luxo. Não apareceu com roupa cara na praça para provar nada a ninguém. Pegou parte do dinheiro, consertou o telhado da casa da mãe, comprou remédios por 1 ano
e abriu um pequeno negócio na própria comunidade. A placa foi pintada à mão por um menino da vizinhança. Queijaria Boa Esperança, Dona Zulmira e Clara Antunes. No primeiro dia, apareceram 3 clientes. No segundo, 9. No terceiro, uma Kombi da escola rural parou para comprar broas. Em um mês, Clara vendia queijos para mercados de Santa Vitória e para a cooperativa de Henrique. Mas fez questão de assinar contrato como qualquer produtora, com preço justo, nota fiscal e prazo. Quando Henrique tentou oferecer um valor acima do mercado, ela colocou a caneta sobre a mesa. Não disfarça amor de favor. Ele entendeu e gostou ainda mais dela por isso. Dona Zulmira melhorou aos poucos. Continuava frágil, mas os olhos voltaram a ter brilho. Sentava na varanda da queijaria, enrolando panos de prato e contando histórias de Cícero para as crianças que vinham comprar doce de leite. Seu Elias passou a ajudar no curral, não como empregado de fazenda grande, mas como homem tentando fazer paz com o próprio passado. Dona Lourdes visitava toda sexta-feira, sempre levando flores para a pequena cruz de madeira onde Clara escreveu o nome do pai. Renato apareceu pela primeira vez numa tarde de julho. Estava sem o carro importado. Veio a pé pela estrada, camisa simples, barba por fazer, olhos fundos. Clara o viu antes que ele chegasse à porteira. Se veio pedir para eu retirar processo, perdeu viagem. Ele engoliu seco. Eu não vim por isso. Clara cruzou os braços. Então veio por quê? Renato olhou para a placa da queijaria, depois para a casa, depois para o chão. Eu queria entender quanto da minha vida foi construída em cima da desgraça da sua. A frase não apagava nada, mas era a primeira que não vinha coberta de arrogância. Clara não o convidou para entrar. Entender não muda o que você fez. Eu sei. E culpa não vira perdão só porque incomoda quem sente. Renato assentiu. Tirou um envelope do bolso. Trouxe o dinheiro da festa. Corrigido. 4.050 reais. Clara olhou para o envelope e não pegou. Paga na conta da queijaria, com recibo. Não aceito gesto bonito sem registro. Pela primeira vez, Renato quase sorriu sem deboche. Você sempre foi mais esperta do que eu merecia perceber. Não confunda inteligência com disponibilidade. Ele abaixou a cabeça. Não confundo mais. Antes de ir embora, Renato olhou para ela uma última vez. Eu encontrei documentos no escritório do meu pai. Contratos, recibos, anotações, coisas que podem ajudar outros produtores. Clara ficou imóvel. Então entregue para as doutora Lúcia. Eu vou entregar. Não por mim. Não. Por eles. E porque se eu não fizer isso, continuo sendo filho do meu pai em tudo. Clara não respondeu. Renato foi embora pela estrada, menor do que parecia ser quando ria no salão. Mas pela primeira vez, talvez mais humano. A prova de Renato veio 2 semanas depois, quando a chuva castigou Santa Vitória por 3 dias seguidos. O córrego perto da estrada velha subiu rápido. A água lamacenta invadiu as baixadas, derrubou cercas e isolou parte da comunidade. Clara estava na queijaria com Dona Zulmira, seu Elias e 2 funcionárias quando ouviu gritos vindos da Ponte Velha. Uma caminhonete escolar tinha atolado perto do barranco, com 4 crianças e a motorista dentro. A água subia pelas rodas. Henrique estava preso do outro lado da estrada. Seu Elias correu para pegar corda, mas a correnteza batia forte. Foi Renato quem apareceu primeiro. Ele vinha de moto, encharcado, e não parou para explicar. Amarrou uma corda no tronco de um ipê, entrou na água até a cintura e atravessou devagar, lutando contra a força do córrego. Não fez discurso. Não olhou para Clara esperando aplauso. Apenas abriu a porta da caminhonete, pegou a primeira criança no colo e voltou. Depois foi a segunda, a terceira, a quarta. Na última travessia, a motorista escorregou e Renato quase caiu junto. Clara sentiu o peito travar. Seu Elias e 2 vizinhos seguraram a corda com força
e Renato conseguiu empurrar a mulher para a margem. Quando tudo acabou, ele ficou sentado na lama, tremendo de frio, com um corte pequeno na testa e os olhos perdidos no chão. As crianças choravam abraçadas às mães. A motorista rezava baixinho. Clara se aproximou com uma manta. Renato não levantou o rosto. Não fiz por você. Eu sei. Fiz porque passei a vida vendo gente da minha família deixar os outros afundarem. Clara colocou a manta nos ombros dele. Hoje você não deixou. Ele respirou fundo, como se aquela frase doesse mais que qualquer insulto. Dias depois, Renato cumpriu o que prometeu. Entregou a Lúcia uma caixa de documentos retirada do escritório da fazenda. Havia contratos manipulados, recibos falsos, comprovantes de pagamentos nunca repassados e anotações de Arthur sobre produtores que deveriam ser pressionados. A caixa não salvou Renato do passado, mas ajudou a salvar outras famílias. Quando a audiência final aconteceu, o salão da fazenda Santa Gertrudes foi cedido por ordem judicial para a entrega oficial da área da nascente à família Antunes e para o acordo coletivo de indenização dos pequenos produtores. As paredes ainda tinham marcas dos enfeites da festa em que Clara fora humilhada. A mesa dos doces ficava no mesmo canto. A porta por onde ela saíra sem pagamento estava aberta, deixando entrar luz da tarde. Arthur Amaral não apareceu como dono. Apareceu escoltado, por determinação judicial, para assinar os documentos finais diante do juiz, dos advogados e das famílias prejudicadas. Pela primeira vez, entrou no próprio salão sem que ninguém se levantasse para cumprimentá-lo. Ele não olhou para Clara, talvez por orgulho, talvez por vergonha, talvez porque, sem medo nos olhos dos outros, ele não soubesse mais quem era. Renato apareceu com uma caixa pequena de madeira nas mãos. Caminhou até Clara diante de todos, sem taça, sem riso, sem plateia comprada. Eu não trouxe anel, disse ele a voz baixa. Henrique, ao lado de Clara, permaneceu em silêncio. Não havia ciúme naquele momento. Havia testemunho. Renato abriu a caixa. Dentro estava a bandeja de metal amassada que Clara segurava na noite da humilhação. Ele a tinha limpado, mas não desamassou a borda. Trouxe isso porque foi segurando essa bandeja que você ouviu o pior de mim. Eu pensei em consertar, deixar bonita. Mas achei que seria outra mentira. Algumas marcas precisam ficar para lembrar o que aconteceu. Clara olhou para a bandeja. Por um instante, voltou àquela noite. Sentiu o calor do salão, os olhos sobre ela, a voz de Renato ferindo sua idade, seu rosto, sua pobreza e sua solidão. Depois olhou em volta. Viu Dona Zulmira sentada na primeira fileira. Viu seu Elias com o chapéu nas mãos. Viu Dona Lourdes chorando baixinho. Viu Doutora Lúcia com os documentos sobre a mesa. Viu Henrique firme ao seu lado. Ela pegou a bandeja. Eu não sei se um dia vou perdoar você. Renato assentiu, os olhos vermelhos. Eu entendo. Não. Ainda não entende, mas pode começar. Vai testemunhar contra seu pai em tudo que souber. Vai devolver o que estiver no seu nome e não for seu. Vai parar de usar arrependimento como abrigo e nunca mais vai chamar uma mulher de feia para esconder a podridão de um homem. Renato baixou a cabeça. Eu faço. E fez. Nas semanas seguintes, prestou depoimento, entregou documentos, abriu mão da parte que herdaria das áreas fraudadas e aceitou trabalhar, por decisão judicial, na reparação dos danos causados às famílias exploradas. Não virou santo, não virou herói, apenas deixou de fugir do estrago que ajudou a manter. Arthur Amaral foi condenado, perdeu a área da nascente, teve bens leiloados para pagar indenizações e viu o sobrenome que antes abria portas virar assunto sussurrado na praça. Valdemar também respondeu judicialmente e nunca mais ocupou cargo no banco. A cidade mudou devagar, mas mudou. Onde antes pequenos produtores entravam no banco com medo,
Agora entravam com cópias de contrato e orientação da cooperativa. Onde antes todo mundo abaixava a cabeça quando um Amaral passava, agora as pessoas olhavam de volta. A vitória de Clara não foi só recuperar terra, foi devolver coluna para uma cidade inteira. 1 ano depois, Clara e Henrique se casaram numa cerimônia simples, debaixo de um pé de jatobá, perto da nascente. Ela usou um vestido claro costurado por Dona Zulmira e entrou sozinha até a metade do caminho. Não porque não tivesse quem a acompanhasse, mas porque precisava sentir cada passo como seu. Na metade, a mãe a esperava de pé, apoiada numa bengala, segurando uma carta antiga. Antes da cerimônia, Dona Zulmira entregou o envelope à filha. Seu pai escreveu isso quando você era pequena. Eu guardei esperando o dia em que você pudesse ler sem medo. Clara abriu com cuidado. A letra era torta, simples, viva. Minha filha Clara, se um dia tentarem fazer você acreditar que vale pouco, olhe para a terra depois da chuva. Ela parece lama para quem passa depressa, mas é dela que nasce tudo. Não abaixe a cabeça para quem só enxerga preço. Você tem raiz, e quem tem raiz não precisa pedir licença ao vento. Clara apertou a carta contra o peito. As lágrimas vieram, mas não eram de humilhação. Eram de reencontro. Depois da cerimônia, quando todos voltaram para a festa simples no terreiro da queijaria, Clara caminhou sozinha pela estrada de terra. O sol batia em seu rosto pela primeira vez, sem parecer cobrança. Ao longe, a placa pintada à mão balançava com o vento. Queijaria Boa Esperança. Dona Zulmira ria com as vizinhas. Henrique conversava com pequenos produtores sobre novos contratos. Seu Elias ajeitava uma cerca. Dona Lourdes colocava flores na mesa. E Renato, distante, ajudava a descarregar cadeiras sem tentar ser notado. Clara parou perto da porteira branca da fotografia antiga. Passou os dedos pela madeira nova e respirou fundo. Não tinha ficado mais jovem. Não tinha voltado a ser quem era antes da dor. Também não precisava. O tempo não tinha roubado sua beleza. Tinha retirado dela a obrigação de provar beleza para quem só entendia a aparência. Na mesma cidade onde disseram que nenhum homem rico a quereria, Clara descobriu algo maior. Ela nunca precisou ser escolhida por riqueza nenhuma para valer. O amor de Henrique foi bonito porque não a comprou. A justiça foi forte porque não a calou. E a vitória foi completa porque, no fim, Clara não tomou o lugar dos Amaral no trono da soberba. Ela construiu uma mesa maior, onde ninguém precisava humilhar para se sentir acima. Dona Zulmira a chamou da varanda, levantando a carta no ar. Clara, vem comer antes que esfrie. Clara sorriu. Caminhou de volta sem pressa, com o sol no rosto, a terra firme sob os pés e o nome do pai descansando em paz sobre cada pedaço daquele chão. Cuidar de cada detalhe do roteiro, das imagens e da produção requer muitíssimo trabalho, tempo e dedicação. Se você gosta do nosso conteúdo e das nossas histórias e quer nos ajudar a fazer com que este canal siga crescendo e criando mais relatos como este, considere apoiar o projeto. Você pode fazer uma doação escaneando o código QR na tela ou através do link que encontrará na descrição. Qualquer apoio, por menor que seja, faz uma enorme diferença para que possamos continuar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para não perder a nossa próxima história. Até a próxima!